Boa noite para todos. Olha, vamos começar o programa com o Aldemar Mascarenhas, que está de volta. Ele estava no Piauí, visitando a mãe. Como vai, Aldemar? Bem-vindo. Tudo bem, né, Marcelo? Uma boa noite a todos. Estive realmente no Piauí, visitando a família. Foram 20 dias lá de descanso. Maravilha. Um calor insuportável. Mas a gente aproveitou para curtir a família, né? Todos os familiares, amigos. Relacionamento com o prefeito da cidade, até fez um churrascão lá e nos convidou. Disse que aqui era para nos homenagear, filho da terra. Eu fiquei muito feliz, né? O Piauí é sempre a nossa casa, né? É quente, é um lugar diferente daqui, mas foi lá onde eu nasci e eu gosto muito. Vamos falar de política agora. Vamos falar do Moro. Está te surpreendendo o senador Sérgio Moro? Não só o Moro, Marcelo, mas o Dallagnol também. Os dois já mostraram que vieram. E o que eles fizeram de bom? O Moro, por exemplo, ele já aventou a possibilidade que eu acho que é o correto. IPVA. IPVA se paga uma vez só quando você adquire o carro. Por que você tem que ficar pagando o IPVA todos os anos? Porque antigamente esse dinheiro era destinado à recuperação das estradas. Agora não mais, né? As estradas agora estão sendo administradas por pedágios, né? Que eu viajei agora para o Nordeste, é pedágio daqui até chegar em Brasília, né? Pedágios com preço razoavelmente aceito. E aqui no Paraná tinha, acabou. Mas vai voltar, hein? Mas vai voltar. E o IPVA não acabou. É verdade. Essa verba continua entrando e não é pouco. Eu não tenho aqui as cifras que são arrecadadas com o IPVA. Eu sei que 20% volta ao município e a diferença fica no Estado, né? E o Sérgio Moro vem com a proposta aí de que o IPVA realmente seja... É difícil passar isso lá no Congresso, você sabe, né? Porque vai mexer com o Estado, vai mexer com prefeituras e etc. São decisões políticas, né? Politiqueiras. Quer dizer, eles nessas decisões eles nunca pensam no povo, pensam no interesse, na gestão só do deles. Estado, né? Que é cheio de cabide de emprego, que não precisa tanta gente como tem hoje de pendurado, mamando na teta do Estado brasileiro, né? E o Dallagnol, e agora também o Sérgio Moro, já conseguiu apoio dentro do Senado para discutir a questão da prisão em segunda instância. Ah, tem que voltar. Porque tem que voltar. O judiciário brasileiro está esfacelado. Cada dia que passa, ele se esfacela cada vez mais. Porque o exemplo vem de onde? Vem do STF. O STF toma cada decisão absurda que está estrangulando o sistema judiciário brasileiro. É verdade. Isso não tem como a gente fugir. E o Dallagnol? O Dallagnol, evidentemente, ele está fazendo um trabalho de cobranças para se investigar o porquê de tantas nomeações de pessoas que já têm passagem, né, respondendo processos e hoje fazem parte do atual governo, na gestão da coisa pública brasileira. Ele está atuando nessas questões, pedindo investigação e trabalhando de uma forma proativa para o interesse público brasileiro. Ele está me surpreendendo, sim. É claro que ele é uma voz, mas aos poucos eu tenho certeza que com a pressão social o parlamento vai mudar nesse nosso país. Essa é a nossa esperança. A imprensa nacional, aquela que batia no Bolsonaro todo dia, já começou a bater no Lula também? Já começou a dar porrada no Lula, porque, aliás, esse governo até agora não me convenceu absolutamente de nada. Porque as atitudes, as decisões, as nomeações estão impactando até na imprensa. Né? Pelo currículo, o currículo dessas pessoas, né? Eu não vou nominar aqui para não cometer injustiça, mas os currículos delas não são recomendáveis para fazer a gestão do nosso país. E isso, cada vez que o governo mexe, você vê que os investidores internacionais saíram fora do Brasil e não voltaram até agora. Medo, instabilidade. Porque a bolsa só cai, o dólar só cresce. E
aqui no nosso cotidiano, nós já estamos sentindo isso já faz tempo. Desde o dia da eleição, que foi decidida a eleição brasileira, o comércio, não se faz negócio, está tudo parado, está tudo travado, ninguém compra, ninguém vende. Apenas aquele comercinho do dia a dia, esse está fluindo. Até nós, do segmento de loteria, nós estamos sentindo isso, Marcelo. Também? O movimento caiu demais, as lojas vazias, né? A Mega Sena acumula aí N vezes porque não está tendo aposta. Houve uma queda em função da expectativa do povo. O Brasil estava indo bem, né? Aí de repente muda-se o governo. Então nós estamos ainda naquele compasso de espera e saber a que veio esse atual governo. Eu espero que tenhamos sucesso com ele, porque eu, em primeiro lugar, eu sou brasileiro e quero o meu Brasil para cima, para frente. Eu via dados esses dias da economia americana. Como é que está lá? A inflação subindo, a inflação de 5% prevista, isso nunca aconteceu. Para eles é um negócio de louco. Subindo tudo, né? Está voltando, tá copiando a nossa sistemática brasileira, né? Então, e o Brasil era o único que estava dando certo, né? Infelizmente, temos que aceitar o novo governo, e esse novo governo veio aí, nós esperamos muito de vocês. Estamos juntos para contribuir e acrescentar naquilo que for possível, para que nós tenhamos um Brasil saudável para todos nós brasileiros. Um minutinho, fala de loterias mais um pouco. As loterias da Caixa Econômica Federal estão aí sempre na ponta, né? Um pouco devagar, nesses primeiros meses do ano, mas a nossa expectativa é que depois do Carnaval, porque no Brasil diz que tudo anda depois do Carnaval, né? As coisas comecem a se encaixar, porque até então está devagar. Como diz lá na minha terra, cavalo comedor, cabresto curto. Vamos devagar. Gostei. Abraço, Ademar. Grande abraço, uma boa noite a todos, minha gente. Fiquem na graça. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil. Você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Você que continua com a gente, sábado passado você lembra que nós falamos sobre religiões aqui na série Sucessão Familiar com o Otávio Scandelai? Hoje ele vai continuar falando sobre o tema. Como vai, Scandelai? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, gente. Como a gente sempre tem dito, muito obrigado pela audiência, né, Marcelo? E que a gente possa continuar merecendo a sua confiança, porque aqui estamos para falar algo que a gente gosta, que a gente vive, uma vivência pessoal, né, Marcelo? Exatamente, experiência própria. Muito bem. Então, sobre esse tema religião,
Creio eu que há uma pequena confusão na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa experiência. Quando se fala em religião, isso não quer dizer que é fé. É diferente. Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião é o ato de fazer alguma coisa em algum lugar. Isso é religião. A fé, a gente pode... Aliás, a fé, ela está em qualquer lugar onde eu estiver. Ah, está com você. E com quem eu estiver. Que o que é mais importante na nossa existência, meus amigos, minhas amigas, pai e mãe, é você transmitir para o teu filho, para a tua filha, que a fé está onde teu filho ou tua filha estiver. Então não precisa estar reunido em algum ponto, em algum lugar pré-determinado para dizer, eu vou professar a minha fé. Como tem gente que imagina. Eu creio que a maioria é assim, sabe, gente? Então, creio que está na hora de nós fazermos as diferenciações no significado da palavra. Porque a língua portuguesa, ela é um tanto dificultosa, porque uma palavra pode significar 4, 5, 6 coisas. Os estrangeiros, então, se confundem em barbaridade. É uma barbaridade o que a gente faz com a nossa língua. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos mais ter esta confusão mental. Porque se nós aprendermos a separar a fé da religião, nós vamos aprender a separar o que é ser pai e o que é ser mãe. Porque também nós confundimos muito. Principalmente o pai, até a mãe, quando se torna pai ou mãe, ele se esquece de continuar achando, esquece que ele continua sendo homem e mulher. Tá? Aí nós misturamos tudo, vira uma balbúrdia na nossa cabeça. Então, gente, está na hora de a humanidade, de um modo geral, em termos muito cuidado com as palavras que a gente disser a alguém. Até mesmo porque a palavra que eu disser a alguém, a quem está recebendo aquela palavra pode não entender aquilo que eu quis explicar. Ou seja, a mensagem não chega na pessoa. Pode não chegar. A mesma coisa é com a religião. Veja bem, eu cito 2 exemplos, Jesus e Buda. Os 2 não tinham templo. Não tinham, eles pregavam onde estavam. Então, talvez seja isso que esteja faltando, nós termos um pouco mais dessa consciência de que, meu caso, eu caminho toda manhã e caminho pelas ruas de Londrina, uma em cada dia, porque não pode se tornar uma rotina. Ah, você varia. Eu vario as ruas que eu caminho. E caminho rezando. Opa! Observando, fazendo as observações no que ocorre em cada passo que a gente dá, em cada voar de um pássaro, cada balanço de uma árvore. Mister se faz, meus irmãos e irmãs, que nós estejamos mais presente na ação presente nossa, no agora. Nós ficamos muito voláteis pensando no ontem, no amanhã, esquecendo do agora. É isso mesmo. Falar em religião, tá? Aqui não está dizendo que A, B ou C é melhor, nada. Todas as religiões são boas, que cada uma delas prega um ensinamento e quem aceita aquele ensinamento, perfeito. Tá? Então não se está contestando em absoluto. Está se dizendo aqui que haja diferenciação. E, inclusive, se você estiver em algum lugar, num conjunto, rezando a religião, lembre-se que ali está a fé. Tá?
E o pregador ou a pregadora que está lá na frente, como eu estou aqui agora falando, é um ser humano como você. É um ser humano como qualquer um, exatamente. Como qualquer um, que está passando e dando o melhor dele para você. Então também se faz necessário nós escolhermos quem ouvir. Aí está o diferencial. E você, pai e mãe, precisa ensinar desde pequeno o teu filhinho, a tua filhinha, a ouvir. Eu ainda, com 72 anos, ainda não aprendi a ouvir direito. Mas já melhorou. Muito. Hoje eu procuro deixar a pessoa terminar a frase, pelo menos. O que antes, no meio da conversa, eu já cortava. Quer dizer, não dava o final. A gente não gosta de ouvir mesmo, né? Não gosta, é um perereco. Então, pai, aprenda, ensine a teu filho que ele aprenda a ouvir. Eu vou mudar totalmente agora e dizer que no dia 18 hoje está fazendo aniversário o nosso companheiro Oswaldo Militão. Exatamente. Que nasceu em 1939, é um paulista. E que Londrina teve a honra de ter uma pessoa como essa, como tantos outros pioneiros que aqui estão e estiveram dando o seu melhor. E você, Oswaldo Militão, é uma dessas pessoas que fez de Londrina essa cidade que ela é hoje, uma cidade amorosa, carinhosa, gostosa de viver. E diante do seu exemplo, Oswaldo, eu peço para quem estiver nos vendo e ouvindo, que também façam e deem para Londrina o melhor como você deu. Então, Militão, nossa homenagem, o nosso respeito, a nossa gratidão a você por tudo que tu fizeste por Londrina e pelo que tu falaste, tá? Você ainda tem muito tempo pela vida, você é molecão ainda, tá bom? E não de tudo ainda, tá? Força, vigor e vai em frente, meu irmão. Gente, mais uma vez, eu não vou parar na religião hoje, não. Vai falar mais sobre isso. Na semana que vem, falar mais, tá bem? Boa noite, gente, muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Muito bem, qual será a importância de um advogado criminalista? Vamos lembrar do caso do Daniel Alves, que foi prestar depoimento e acabou preso. Ele não estava, na ocasião, acompanhado de um advogado criminalista. Vamos conversar um pouco com uma advogada criminalista, também professora universitária, a Mariane Bortolotti Filmari, que está aqui conosco. Doutora, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui contigo. E tudo bem, vamos lá.
Então o Daniel Alves acabou saindo preso, né? Qual que é a importância? Se ele tivesse com advogado criminalista, podia ser de outro jeito, né? Então, Marcelo, depois que a mídia noticiou, né, a prisão dele após o comparecimento dele na delegacia de polícia, muito se especulou se ele estava acompanhado de advogado, se ele não estava com advogado, e verificou-se, né, pelas informações passadas pela mídia, que ele estava acompanhado de uma advogada, mas que não era da área criminal. E que provavelmente ali houve alguma falha de informação, alguma falha de prestação de informações para o próprio investigado. Certo. Então, é fundamental e assim, às vezes a gente pensa na advocacia criminal, né, no cometimento de crimes que são graves e realmente isso existe, mas dentro da lei penal a gente tem mais de 1.200 crimes. Então, o advogado criminalista ou a advogada criminalista é essencial até para os crimes que são menos impactantes, menos chocantes do que o que foi noticiado no caso do jogador. Então, é fundamental que aqueles que são investigados, aqueles que são acusados e até aqueles que já estão presos, né, já foram condenados, tenha o acompanhamento de um advogado ou de uma advogada criminalista, né? A atuação desse profissional é essencial para o processo penal. Sem a atuação desse profissional, não há possibilidade de haver o processo penal. E é este profissional, né, o advogado ou a advogada criminalista, que tem os conhecimentos técnicos aprofundados nessa área, né, tanto do direito penal quanto do processo penal e da execução penal. Então, é o profissional habilitado para construir estratégias defensivas, para navegar ali, né, com mais propriedade nas normas penais e processuais penais, que reconhece quais são os direitos dos cidadãos dentro de uma investigação ou de um processo penal, que reconhece os direitos dos advogados e das advogadas na prestação dessa atuação, desse serviço, porque quem trabalha na área sabe que os advogados têm bastante dificuldade, né, ao lidar com a justiça criminal, com o Ministério Público, com a delegacia de polícia. Então tem que ser um profissional bem instruído, que tenha um conhecimento aprofundado nessa área para que trace a melhor estratégia processual e que possa prestar o melhor serviço a esse cidadão que se vê processado ou, enfim, investigado por um crime. Detalhe a mais, então, doutora, que tipo de atuação pode ser feita num caso como esse por um advogado criminalista? A gente diz que a advocacia em geral, mas a criminal em específico, é dividida em duas principais frentes. Hoje se fala em 3 frentes. Então nós temos uma frente investigativa. Então os advogados e advogadas criminalistas hoje são habilitados a fazer uma investigação que a gente chama de investigação defensiva, ou seja, na defesa dos interesses do seu cliente, né, em qualquer fase do processo penal, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase do processo, né, na fase do cumprimento da pena já. Então, essa é uma frente ainda pouco explorada e muito importante, porque como funciona hoje? Quem faz a investigação de um crime é a polícia judiciária, ou seja, polícia civil ou polícia federal. Só que faz parte do serviço do advogado fazer uma investigação paralela a essa investigação da autoridade pública na defesa dos interesses, porque, veja bem, a autoridade pública não vai fazer uma investigação partindo, né, considerando os interesses daquele que está sendo investigado. Então, essa é a função da advocacia também. Certo. Isso ainda não é regulamentado em lei, mas é previsto pelo Conselho Federal da OAB, no provimento 188 de 2018. Então, essa é uma frente muito importante. Segunda frente, uma atuação contenciosa, que a gente chama, ou seja, quando já há uma investigação, quando já há um processo e é preciso fazer a defesa daquele cidadão que está sendo acusado de um crime. Mas a gente pode também, nessa área, fazer a defesa dos interesses da vítima, por exemplo. A advogada criminalista também atua aí? Com certeza. Né? A vítima também precisa estar amparada por um advogado ou por um advogado criminalista na defesa dos interesses dessa pessoa, dessa vítima, tanto na investigação quanto no processo penal.
E a terceira frente é uma frente consultiva, né, que é muito procurada por empresas que, enfim, tem um emaranhado de normas que precisa conhecer e que precisa respeitar, e muitas normas são de caráter penal e processual penal. Então, o advogado ou a advogada vai prestar essa consultoria, vai fazer análise de documentos, de sistemas internos, para saber até onde aquela empresa pode ir e em que momento ela pode incidir numa norma penal e processual penal. Isso é muito importante hoje para o empresariado, muito, e não só para as grandes empresas, caso das Americanas. Né? A gente tem um grande caso hoje que tudo indica que vai se tornar, né, que pode se tornar uma acusação criminal. Então, assim, não são só grandes empresas que precisam de uma consultoria, de um assessoramento criminal. Pequenas e médias empresas também. Doutor, e é só defesa ou dá para fazer acordo também? Hoje... A gente vê muito em seriado americano isso, né? Sim, sim. Hoje há uma expansão no processo penal brasileiro de acordos. Né? Até o início da década de 90 a gente não tinha muito essa figura. Essa figura do acordo no processo penal foi inserida com a lei dos juizados especiais criminais. Então, já desde a década de 90 a gente tem acordos para os crimes de baixíssima gravidade, né, que a gente chama. Mas, a partir de 2019, com a introdução da lei anticrime, que ficou famosa por esse nome, a gente tem uma nova espécie de acordo, que a gente chamamos, né, de acordo de não persecução penal, que abarca agora crimes de média gravidade. Então, mais de 70% dos crimes da lei brasileira, da lei penal brasileira hoje... Estão inseridos aí? Estão inseridos no acordo. Então, é um acordo para crimes de média gravidade, aí com pena até 4 anos, e para aqueles que não são reincidentes, enfim, que têm um histórico criminal adequado. Então, entendi. é possível que esse acordo seja feito sim. E é indispensável que a pessoa, né, o cidadão que está sendo investigado e que tem direito ao acordo, né, faz jus a esse acordo, seja acompanhado de um advogado ou advogada criminalista, porque às vezes pode não ser de interesse dele o acordo, apesar de ser possível. E existem casos que é plenamente de interesse dele realizar o acordo. Então, depende de caso a caso e depende de uma análise de riscos, uma análise bastante aprofundada do profissional habilitado na área. Doutora Mariane, volte aqui para falar mais sobre isso, que já deu o tempo da entrevista. Grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigada, Marcelo. Até. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!